Meninos e meninas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Meu nome é Lenina Mattioli, mas pode me chamar de Lelê. E esse é o Lelê Pod, conversas não aleatórias com gente inteligente. E hoje a minha convidada é a doutora Daniela Gomes. Ela é médica, ginecologista e obstetra e a gente vai conversar sobre reprodução humana. Ela é especialista em reprodução humana e vai ensinar muita coisa pra gente hoje. Muitas curiosidades e muita coisa que a gente precisa saber. Muito obrigada por aceitar meu convite. Obrigada a você, é um prazer estar aqui nessa manhã, dividindo um pouco, né, dessas dúvidas sobre um tema tão atual, né, que é a minha especialidade. Então, bora lá, vamos conversar um pouquinho. E antes da gente começar, eu vou pedir para você se apresentar. Como que você chegou na reprodução humana? Essa história é bem bacana, na verdade. Desde o segundo ano de medicina, eu já frequentava congressos de reprodução humana. A minha mãe, ela é embriologista, então eu tenho toda uma família envolvida no ramo já. Minha mãe foi uma das primeiras especialistas, né, do Brasil. Ela foi se especializar em Valência há mais de 20 anos atrás, na clínica, no IVE, Instituto Valenciano de Infertilidade. E ela, com o meu tio, que é ginecologista em São José dos Campos, montaram a primeira clínica de reprodução do Vale do Paraíba, que é a Reprofet. Que legal! Então, assim, eu sempre vi, né, acompanhei tudo isso. Meu irmão também é biomédico, também é embriologista, hoje ele é o diretor do laboratório. Então, eu cresci nesse ambiente e me apaixonei por esse ramo. E aí já tinha bem definido, desde bem cedo, que eu queria fazer ginecologia e depois seguir a reprodução humana. Ai, que alívio isso, né? Você entrar na Muito faculdade, bom. você já saber o que você quer, você não nem... Eu Já... não tive dúvida. Não, que a gente tem, né? Será? Será? Ah, isso é muito bom, E é nossa. normal mudar também, né? Às vezes a gente está numa área, se apaixona por outra, né? Medicina é Sim, tão dinâmica, né? E me fala uma coisa, quando procurar alguém, um médico, um profissional, para uma reprodução assistida? Hoje em dia tem essa questão da mulher que está adiando a maternidade, né? E quando? Isso é muito importante porque a idade de procura, ela muda muito os resultados dos tratamentos, né? Então a gente sabe que a mulher, ela tem um impacto muito grande na fertilidade relacionado à idade. E hoje a gente considera que o casal tem infertilidade depois de um ano de tentativa, sem usar nenhum método contraceptivo, e não obteve gestação nesse período. Então, em casais em que a mulher é jovem, tem menos do que 35 anos, essa procura pode acontecer depois de um ano de tentativas. Nas mulheres acima de 35 anos, como a gente sabe que já existe uma queda do potencial reprodutivo, a gente aconselha esperar só 6 meses, tá? E mulheres com 40 anos, porque hoje a gente sabe que as mulheres postergaram muito a maternidade, a gente já orienta a procurar de forma imediata, tá? Outra coisa importante é que se a mulher já tem o diagnóstico de alguma patologia que sabe que impacta na vida reprodutiva, a endometriose, por exemplo, ela já pode também procurar imediatamente o especialista, não deve esperar. Isso mesmo que essa mulher seja jovem, mesmo que ela fale, eu não sei se eu quero ter filhos, é melhor ir antes e se planejar para caso ela queira ter, ela já sabe exatamente os passos que ela tem que seguir. Hoje, uma das principais indicações de preservação da fertilidade, de congelamento de óvulos, são mulheres com endometriose, né? Porque a gente sabe que a endometriose ela é super deletéria para a saúde reprodutiva. Então, essas mulheres perdem reserva ovariana de uma forma muito mais agressiva. Então, a gente orienta mulheres de 30 anos que ainda não têm um parceiro, ainda não estão se vendo como mães, né, para iniciar a maternidade, ou que já têm alguma patologia. É interessante passar no especialista, conhecer sua reserva ovariana, fazer exames para conhecer sua reserva, até mesmo para poder planejar com mais tranquilidade o momento ideal para ela, né? Porque o momento ideal nem sempre é o momento biológico ideal, né? Então, Hoje em dia geralmente não é, hoje em né? dia geralmente Porque não é. ela quer estar bem estabilizada na carreira, já tá assim, já ter um futuro meio que planejado, garantido financeiramente, já tá totalmente segura ali, para depois ela fala, pronto, agora eu vou ser mãe. Só que pronto, agora pode ser tarde. E Exato. sempre é tarde, tem isso? Mudou bastante, né? Então, assim, a maternidade, ela era muito comum, né, nos nossos pais, nossos avós, na segunda década de vida, né? E hoje isso já tá para lá da terceira década.
Então, as mulheres se inseriram no mercado de trabalho, as mulheres querem ter uma qualidade de vida já estabelecida para ter filhos numa situação social melhor, né? Tem-se a dificuldade de encontrar um parceiro também, casamentos que ocorrem mais tarde. Às vezes, segundo casamento, o primeiro não deu certo, o segundo casamento ainda não tem filhos e quer ter numa idade mais avançada. Então, hoje, essa procura vem acontecendo de forma mais tardia, mas o relógio biológico da mulher não mudou, Continua né? mesmo. Ele foi feito aí para um período de fertilidade ótima que a gente fala entre os 20 e 30 anos de idade, né? E depois dos 30, as taxas caem consideravelmente, né? Então, a gente não pode esquecer que esse relógio é finito, tem tempo contado. Né? Então, a gente tem que valorizar isso. Obviamente, viver nossos sonhos, nossas expectativas, nosso trabalho, mas a maternidade, ela é um sonho para a grande maioria das mulheres, né? Então, não negligenciar essa parte, isso é muito importante. Falar, tipo, depois eu resolvo, né? Exato. E para os homens é igual? Porque, assim, a gente tem essa questão de, para a mulher é assim, depois fica mais difícil. E para os homens, com a idade, vai também dificultando esse processo? A idade, ela demora mais para pesar para os homens, né? Então, assim, os homens, eles têm uma queda de fertilidade, sim, depois dos 50 anos, mais ou menos na andropausa. Há uma queda de fertilidade masculina, porém essa queda é muito mais lenta do que na mulher. Então, assim, para os homens até os 50 anos é mais tranquilo. Agora, as mulheres, a diferença do relógio biológico do homem e da mulher é que o homem ele produz espermatozoides durante toda a vida, em ciclos de mais ou menos 70 dias. Então, a cada 70 dias ele tem chance de ter uma produção nova. Se ele melhora a qualidade de vida, se ele diminui cafeína, se ele diminui o cigarro, ele pode ter levas melhores de produção espermática. Nós mulheres nascemos com o nosso estoque contado e só vamos gastando isso ao longo da vida. Nós não produzimos óvulos após o nascimento. Então, uma mulher de 35 anos, ela tem um óvulo que tem a idade dela, 35 anos. E esse óvulo já carrega mais alterações genéticas, né? Então, o impacto da idade realmente na mulher é muito maior do que no homem. Vamos dizer que para a mulher é a poupança, para o homem é uma aplicação de renda fixa, que vai rendendo um pouquinho mais ali. Exato. A mulher, ela guardou o dinheirinho meio que embaixo do colchão e vai... O homem não tem um jurinho ali que dá uma... Ele vai produzindo. acaba que dá um... Eles têm essa vantagem reprodutiva. E chegou um casal que não consegue, que vai lá para avaliar o porquê não engravidou em um ano. Quais são as alternativas? O que acontece numa consulta para avaliar a fertilidade? Então, na primeira consulta, a gente vai fazer um histórico detalhado do casal. E deixa eu até perguntar uma coisa antes. Sempre vai o casal? Ótima pergunta. O ideal é que sim, né? Quando a gente está falando de dificuldade para engravidar, independente de onde vem o fator, é o casal que quer ter um filho, né? Então, na grande maioria das primeiras consultas, a mulher vai sozinha. E isso não é o ideal. A mulher sempre vem muito preocupada com o que ocorre com ela. E às vezes a gente tem um fator masculino importante relacionado, né? Então, o ideal é que sempre o casal esteja na primeira consulta. Então, a história clínica engloba os dois, a gente vai fazer a entrevista dos dois, a gente vai pedir exames básicos para os dois, a gente vai avaliar perfil hormonal, histórico, hábitos de vida, cirurgias prévias, infecções, e assim, o exame básico principal para o homem é o espermograma completo. Esse é o principal exame para avaliar a fertilidade do homem. E a mulher a gente já estende um pouco mais, porque a gente tem que olhar, fazer exames de ultrassom, imagem, reserva ovariana, avaliar as tubas uterinas, né, com exames mais específicos. Então, essa primeira consulta a gente vai avaliar e pedir os exames iniciais da rotina básica do casal infértil. E aí, por exemplo, quando que a gente dá um diagnóstico para uma pessoa que a gente fala, esta pessoa é infértil? Quando é? Porque, assim, às vezes não é fértil o suficiente para ter um bebê, aí isso já é considerado infértil? A definição de infertilidade é 1 ano
de tentativas sem sucesso. Então, se aquele casal está há 1 ano tentando sem usar método contraceptivo e não obteve a gravidez, ele é um casal infértil. Tá? Pelo último relatório da Organização Mundial de Saúde agora, do ano de 2023, 1 em cada 6 adultos é infértil. Então, a gente tem muita gente, né, infértil. A gente tem que encarar a infertilidade como um problema de saúde pública, porque é muita gente com dificuldade e, infelizmente, a gente tem pouco acesso, poucos especialistas, são tratamentos onerosos, né? Pouco incentivo governamental, então eu acho que a gente tem muito para caminhar ainda, porque a gente está diante de uma doença global, né? E que tem uma alta prevalência. E uma coisa que eu queria te perguntar, os casais, eles têm noção, quer dizer, provavelmente os que te procuram sim, mas se você nota isso, por exemplo, o casal quer engravidar, mas ele não sabe exatamente ali, né, a mulher e o homem, não sabem exatamente como isso se processa. Não digo do ato sexual em si, mas eu digo da questão da ovulação, que existe dia certo para ovular, existe dia certo do ato sexual, que você tem um potencial maior para engravidar naquele momento ali. Eles têm noção disso? Porque tem casal que não tem, né? Isso é uma coisa muito interessante, porque assim, as pessoas acham que quando a gente tem relação no dia fértil, a taxa de gravidez é 100%, né? Todo mundo tem essa impressão, esse medo, né? Então, assim, a mulher que não quer engravidar, ela pensa, se eu tiver relação no dia da ovulação, eu tô grávida, né? Daí ela quer ter relação, ela falou uns dias antes. Aí pronto, engravidou. Isso. Então, assim, na verdade, a taxa, né, de gravidez, ela é baixa por mês. Então, em mulheres abaixo de 35 anos, a gente tem uma chance mais ou menos de 20% daquelas pacientes que tiveram relação no período fértil vão engravidar na relação. E depois dos 35 anos, isso cai para 15, 10%. Então, se a gente for pensar que abaixo dos 35 anos, 1 em cada 5 mulheres que tiverem relação no dia fértil vão engravidar, essa taxa é baixa, né? Então, assim, os casais que começam a tentar, como essa porcentagem é baixa por mês, né? A gente espera eles tentarem alguns meses para tentar o período fértil, para tentar a gravidez. Agora, uma outra coisa interessante é que, assim, o período de máxima fertilidade, ele vem antes da ovulação, ele não vem depois. Então, se uma mulher tem um ciclo de 28 dias, o período fértil dela começa no 10º dia e termina no 14º, que é quando ela ovula, né? O óvulo tem uma meia-vida de 12 horas. Então, se ele ovulou e não tem espermatozoide ali dentro das 12 horas, não engravida, né? Então, muitas pessoas também têm relação não no período adequado, né? Acaba perdendo o período fértil. E aí acaba atrapalhando, e muitas vezes não é nenhum problema, é simplesmente colocar as datas corretas ali e ajeitar tudo, né? Quando a mulher tem sintomas do período fértil, isso é mais fácil, né? A mulher percebe o muco. Tem mulheres que sabem o dia que tá ovulando certinho, porque tem dor na região pélvica. Então, essa mulher sabe que ali apareceu o muco, tem que começar a namorar. Tem que começar, eu falo... e aí as pessoas têm dúvida, doutora, mas é todo dia? Ou é em dia alternado? Isso, é todo dia? Como é isso? Não aumenta a chance de gravidez ser diário ou ser em dias alternados. O que diminui é se você pular 2 dias no período fértil. Então, assim, se o desejo do casal for ter relação todo dia, ótimo, porque a mulher tem um aumento da libido nesse período também. Se quiser ter dia sim, dia não, ótimo também. O que não pode é no período fértil pular 2 dias, porque aí a gente acaba diminuindo a chance. Ai, muito legal. E assim, chegando lá, por exemplo, foi detectado um problema, né? Aí, quais são as opções de tratamento? É lógico que depende do problema, mas existe um leque de opções ali que aquele casal ele pode seguir para conseguir engravidar e ter o bebê, né? As pessoas, elas pensam que reprodução humana é FIV, né? Elas pensam. Então, assim, vou passar com a doutora, ela vai me indicar a FIV. E é muito mais do que isso, né? Reprodução humana, em primeira instância, é a gente achar o fator causal. Existem fatores hormonais, por exemplo, alterações de tireoide, em que a gente corrige a alteração e a paciente engravida, né? Às vezes um fator masculino leve, em que você muda hábitos de vida, você estimula com suplementação adequada, engravida. Então, a reprodução, ela vai desde você fazer o diagnóstico, e aí
os tratamentos existentes são tratamentos de baixa complexidade, em que a gente pode fazer, por exemplo, o coito programado ou namoro programado, que consiste numa indução de ovulação para namorar em casa. Então, a gente consegue definir melhor o período para aquele casal ter relação, e isso principalmente nas mulheres que não têm a ovulação tão certinha. A gente tem a inseminação intrauterina, que também é um tratamento de baixa complexidade, em que a gente vai preparar o sêmen do parceiro e jogar dentro do útero da esposa. Isso faz em consultório. Isso faz em consultório, é um procedimento ambulatorial de baixa complexidade, só que a gente tem alguns critérios necessários para que a gente possa enquadrar esse casal em baixa complexidade. Então, a gente não pode ter fator masculino grave e a gente tem que ter a anatomia da mulher funcionando de forma adequada. E depois, o tratamento de alta complexidade, que é a FIV, né? E aí, na FIV, aí a fertilização já não acontece dentro do corpo da mulher, como na inseminação intrauterina. Os óvulos vão ser captados, o espermatozoide também vai ser preparado em laboratório e a fertilização acontece no laboratório. E aí, então, a gente coloca já o embriãozinho pronto, formado dentro do útero da mulher. E tudo isso é um processo, né? Porque tanto com a inseminação quanto a fertilização, a mulher toma hormônios, o homem faz reposições necessárias ali. Então, tipo, não é eu cheguei hoje e falei, então eu vou fazer uma inseminação, uma fertilização. São meses, né? Muitas vezes os casais, eles chegam no especialista muito cansados, né? Eles vêm de muito não, de muita frustração. Porque é natural que nós, mulheres, parece que existe uma pressão grande da sociedade para sermos mães, né? Existe esse sonho embutido de forma inconsciente da maternidade. E a gente pensa que quando a gente quiser engravidar, a gente vai engravidar e pronto, né? E não é assim. Então, eles chegam muito cansados, com muita frustração, e às vezes eles querem resolver aquilo no dia seguinte. Olha, eu já sei, eu vim para FIV. Fazer FIV e pronto. Vamos fazer FIV e pronto, né? E não é assim. Muitas vezes a gente tem que corrigir fatores importantes. Então, a gente precisa regularizar a parte hormonal, parte metabólica. Às vezes a paciente vem com uma insulina super alta e a gente sabe que a insulina vai influenciar muito na resposta aos medicamentos. Então, assim, a gente tem que eu tenho que ali acolher aquele casal, dar um passo para trás, né? E eu falo assim, olha, agora aqui a gente vai recomeçar do zero, né? E a gente vai ajustar tudo para que tenhamos o melhor resultado na FIV, né? Porque resultados negativos existem, são desafiadores, são difíceis. E né? o que esperar, por exemplo, de uma FIV, né? FIV, fertilização in vitro, pega-se o espermatozoide, o óvulo, fecunda no laboratório, põe dentro do útero da mulher, basicamente. O que esperar? Por exemplo, qual a chance de dar certo? Quais são os fatores envolvidos aí numa FIV de sucesso, vamos dizer? Isso é outra coisa interessante, porque as pessoas têm uma visão da FIV que é assim, eu não engravidei espontaneamente, então na FIV eu vou resolver todos os meus problemas, né? E a FIV, ela é um recurso da medicina reprodutiva maravilhoso, que a gente ampliou muito, né, a taxa de gravidez nos casais, mas a gente tem também as limitações da técnica. Então, o principal fator determinante do sucesso na FIV é a idade da mulher, tá? Então, em mulheres com menos do que 35 anos, a gente consegue ter uma taxa de gravidez de 50% a 60%. Isso por causa do óvulo, do né? óvulo, qualidade do óvulo. As taxas na FIV começam a cair depois dos 35 anos de idade. Então, uma mulher de 40 anos, por exemplo, a chance de uma FIV dar certo é 20%. Eu já vi esse gráfico, é assim, ele vai assim, daí ele cai de uma vez, Ele né? decresce. Os 35 anos são um divisor de águas importante para a mulher. Dentro da medicina reprodutiva, é claro, né? Mulheres de 38 anos, 39, vão ter uma chance entre 30% e 40%, então a gente vê muita gestação, mas a gente tem que entender que para essas mulheres a gente vai dar 60% de negativo. Isso é muita coisa para quem está investindo todo o seu potencial emocional e financeiro em um tratamento, né? E também tem aquela questão, a pessoa, eu conheço alguém, a gente sempre conhece alguém que engravidou com 45, 48, mas o que a gente está falando é para a maioria das pessoas, né? A grande massa, a gente não pode vamos dizer assim,
se pautar na exceção, né? Porque às vezes a pessoa fala, minha amiga com 48 anos engravidou. Então, mas não é a regra, né? Todo mundo tem uma vizinha que engravidou com Todo mundo 46. é. Assim, menos de 1% das mulheres vão engravidar após os 45 anos, né? Então, a gente sabe que o envelhecimento do óvulo, ele diminui muito a chance de gravidez depois dos 40 anos. E isso é um fator que a gente ainda não corrigiu. Eu brinco, falo, inventaram Botox para o rosto, mas não tem o Botox ovariano, né? Para a gente rejuvenescer nossos óvulos. Existem, né, estudos atuais que trabalham com terapias de rejuvenescimento ovariano, tá? Existe isso? Existem técnicas avançadas com infusão de plasma rico em plaquetas dentro dos ovários. São estudos em andamento. Eu acho que a gente vai avançar, né, nesse quesito, mas ainda a idade é o fator determinante das taxas de sucesso. Então, assim, a gente poderia dizer que, por exemplo, o ideal para uma mulher de 30 anos, talvez o ideal é uma palavra forte demais, vamos dizer. A mulher de 30 anos deve se considerar guardar os óvulos dela, se ela passa pela cabeça dela ter uma maternidade mais tardia. Isso seria a chance mais segura dela conseguir engravidar aos 40 e alguma coisa? Ou isso também, essa questão dos óvulos guardados, também não é mais chance de sucesso, mas também não seria uma chance de sucesso tão grande assim. Eu acho que uma das maiores revoluções da medicina moderna é o congelamento de óvulos. É uma coisa fantástica. Porque se você congela óvulos aos 30 e você quer engravidar aos 40, a sua chance vai ser de 30. A chance é compatível com a idade do congelamento. E hoje, as técnicas que a gente tem em laboratório avançaram muito. Então, antigamente, quando a gente congelava óvulo, a gente tinha uma técnica chamada congelamento lento. E essa técnica, ela fazia muitos cristais de gelo dentro do óvulo e a perda era muito grande. Hoje, com a vitrificação, que é uma técnica muito mais segura, em que a gente coloca esse óvulo numa temperatura no nitrogênio líquido, numa temperatura de menos 196 graus, a segurança, não se formam mais esses cristais de gelo, é um congelamento rápido. Então, a segurança é muito maior e a perda de óvulos ao descongelamento é muito baixa, menor do que 5%. Então, quanto mais jovem a mulher congela, maiores as chances dela conseguir ter um bebê no futuro. Hoje a gente considera um número bacana, assim, para congelar nessa idade antes dos 35, de 15 a 20 óvulos. Seria um número que daria uma segurança para gente. E uma outra coisa, um bebê que foi constituído de um óvulo congelado, qual a diferença dele de um bebê que foi feito da maneira mais tradicional, vamos dizer assim? A FIV, ela não aumenta a taxa de malformação, tá? Isso é importante, então tem muitos estudos de segurança, né? Tem estudos estudos americanos que até comparam a inteligência, a capacidade cognitiva das crianças concebidas de FIV e das crianças concebidas de forma natural, e não há diferença, tá? O preparo para a transferência de embrião congelado, ele está relacionado a alguns desfechos obstétricos de maior risco, né? Às vezes bebê com grande para a idade gestacional, que a gente fala, então aumenta um pouquinho o risco de macrosomia, que é esse bebezão grande. Alguns fatores, mas nada que impacte muito em relação ao risco que todo mundo tem medo, né? Tem uma chance de ter um bebê alterado? Um bebê que tem algum problema, ou que vai acontecer alguma coisa diferente do que se espera para esse bebê que veio de um congelamento, por exemplo, de um embrião, de um óvulo. Esse risco também é relacionado à idade materna. Quanto maior a idade materna, maior o risco genético, né? Então, nas mulheres acima de 38 anos, em que existe um risco genético maior, a gente recomenda a biópsia dos embriões, né? Para a gente saber se esses embriões são competentes geneticamente. E a genética diminui também o risco de aborto, porque a gente está colocando um embriãozinho que é competente geneticamente, né? E qual é a chance de sucesso de uma FIV se respeitando tudo isso? Assim, todas essas parâmetros, todos os exames, a mulher se tratou, aí foi optado por uma FIV durante o tratamento, era o que mais cabia ali. Qual a chance dela engravidar? A chance dela engravidar em mulheres mais jovens, 60%, 50% a 60%.
Em idade mais avançada, aí vai Vai caindo. caindo. A partir dos 43 anos de idade, mesmo na FIV, o cenário é muito desafiador. A gente vai estar lidando com 5% de sucesso. Então, às vezes, a mulher nos busca aos 43 anos com uma ideia de que com a FIV tudo vai ser possível. E a gente já está num momento de sucesso do tratamento muito baixo. E isso precisa ser muito conversado. Eu sempre falo para as pacientes que eu gosto de passar o maior número de informações possíveis. E aí, com aquelas informações todas, ela vai decidir o caminho que ela quer seguir. E aí, chegou uma... Agora vamos falar, assim, de outros casos que não os casais inférteis. Vamos falar de homens que querem ter filhos e mulheres que querem ter filhos, mas não necessariamente eles têm um parceiro, chegaram numa altura da vida que eles querem ter um filho. Por exemplo, vamos falar de uma mulher, depois a gente fala de um homem. Uma mulher chegou no seu consultório e falou, olha, tenho 40 anos e eu quero ser mãe. E eu não tenho óvulos, ou eu tenho óvulos, que seja. Vamos falar as duas hipóteses para as pessoas entenderem. E eu quero engravidar. Hoje, pela legislação, isso é muito comum, né? É muito comum? É muito comum. Hoje a gente sabe, né, que a gente tem uma diversidade muito grande. Às vezes a mulher tem a dificuldade de achar um parceiro e esse reloginho tic-tac biológico tocando ali, né? Então hoje a gente tem a possibilidade de fazer a produção independente, né? Então se uma mulher chega... ela pode pegar um sêmen de um doador, ela pode inclusive escolher as características desse doador. Como que ela escolhe? Porque o doador é anônimo, né? Isso. Nos bancos de sêmen, ela vai buscar, então ela pode buscar pelo tipo sanguíneo ou pelas características, ela vai ler. Inclusive, eu trabalho com bancos internacionais, então lá existe uma gama imensa de informações, inclusive rastreio genético, né? Eles fazem... Então, isso é uma curiosidade minha, assim. Por exemplo, isso é oferecido na consulta para a pessoa? Não, hoje essa questão é feita diretamente com o banco de sêmen. Então, a gente dá o contato do banco e existe uma pessoa ali que vai mostrar, pelo próprio site, né, dos bancos, as possibilidades que tem de doador para aquela paciente. E é tão rica, né? As informações são tão ricas que tem paciente que brinca e fala assim, doutora, mas veio escrito lá, gosta de literatura portuguesa, joga golfe aos finais de semana. Então, bem assim... Lembrando, gente, que 70% do que nós somos é o ambiente, tá? Então, assim, não adianta você pegar um sêmen de alguém que joga golfe se a criança nunca vai chegar no campo de golfe, né? Mas assim... Deve ser, assim, até divertido. Sim, sim. E aí, esses doadores passam por um rastreio de doenças infecciosas, autoimunes, genéticas. E aí você escolhe o sêmen e a gente pode fazer tanto a inseminação, se for uma mulher jovem, como a FIV, com o sêmen de doador. Se for um homem, é um pouco mais complexo o processo, porque ele vai precisar de um óvulo de doadora e de uma barriga solidária. E o óvulo funciona como a doação do sêmen? Sim, a doação também é anônima, existem os bancos de óvulos. E quem são essas pessoas que doam óvulos e doam sêmen? No Brasil, não é permitido comercialização de gametas, né? Então, no Brasil, a gente chama de gestação compartilhada. Normalmente é uma mulher que já está passando pelo processo de FIV, por um fator masculino, por exemplo. O parceiro dela tem algum fator e ela tem uma reserva ótima de óvulos e é uma mulher jovem. Então, ela topa doar uma parte dos óvulos dela para receber uma ajuda de custo no tratamento dela. Então, a mulher que está recebendo ou o homem que está recebendo ajuda com os custos do tratamento da doadora. Então, eles compartilham, um ajuda o outro, tá? Fora do Brasil, cada país tem sua legislação. A Europa é muito comum, a remuneração, tá? Mas no Brasil, não. Então, no Brasil, essa doação é altruísta e é compartilhada. Voltando no homem, daí ele chegou e falou, olha, eu quero ser pai, não tenho uma parceira, o que faz? Existe esse cenário que eu estou te falando, isso é muito menos comum, né? Muito menos. É muito mais comum a procura da mulher para produção independente, tá? A gente não vê muito homens, existe, mas a gente não vê muito, né?
porque tem mais dificuldade, né? Principalmente no útero solidário. Então, pela legislação brasileira, o útero solidário, que é quem vai gerar a criança, tem que ser parente de até 4º grau do homem. Então, é mais difícil, tem que ser uma prima, Uma uma irmã. tia, uma irmã. Então, é mais difícil, porque além do material genético, que seria mais fácil de conseguir o óvulo doado, a gente tem a questão da gestação. Então, assim, é possível? Mas é mais... Teria que ser uma mulher que quisesse realmente se doar para esse projeto, porque ela vai ficar 9 meses gestando ali, né? E tem casais que eventualmente não podem, a mulher não pode gestar, eles pegam, fazem, posso falar bobeira, que barriga de aluguel em outros países, é isso? Isso. Eu tenho um caso muito lindo que eu fiz aqui, que é uma paciente que ela tinha um tumor cerebral benigno, um meningioma, e a gente sabe que o meningioma ele tem muito receptor hormonal, então ele tem receptor de progesterona. Então, se a mulher é exposta à progesterona, aquele tumor cresce. Então, essa paciente ela não podia engravidar. Tinha útero e não poderia. Não poderia engravidar porque a gravidez é um momento em que a gente fica bombardeada de progesterona, né? Então, o que nós fizemos? Nós fizemos a fertilização in vitro e a irmã foi o útero solidário dela. Então, a gente colocou o embriãozinho na barriga da irmã e deu super certo. Eu acho que é um gesto, assim, muito bonito, de muito amor, né? Sim, você se predispor a isso. Se predispor a isso. E a irmã já tinha a família constituída, já tinha filhos. E a bebezinha tá linda aí, crescendo. Acho que agora ela deve estar com uns 4 aninhos. Deve ser muito legal, né? Porque aí, tipo, você vê... E você tá presente, deve ser uma coisa assim... Eu fico imaginando possibilidades. Você estar presente no parto da sua própria criança e você olhando... Eu acho que é um gesto em que você, assim, se doa muito, né? Ambas, né? Porque você ter a confiança... Tem isso, né? Porque você ter a confiança de falar, ó... Meu filho tá na sua barriga. Poxa, isso aí é muito bom, né? E uma coisa muito legal foi que a paciente colocou o nome na filha da irmã, em homenagem. Ai, que legal. Então foi muito bonito esse caso. E na verdade, assim, no parto, quando acontece um parto de útero solidário, as duas estão na sala. Então, quando tira o bebê, a gente já leva para o colo da mãe biológica, né? Então, tem que existir todo um preparo psicológico, emocional, para a parturiente entender que a criança vai ter esse primeiro contato com a mãe biológica, né? Sim, porque é assim, vamos dizer, é marcante para as duas, né? Porque o próprio corpo já espera o bebê ali, né? Exato. Nossa, é assim, pesado não, eu digo, é delicado, né? Delicado. Mas tem gente que encara muito bem, né? Eu acho Porque eu acho que você já está preparada para aquilo, né? Você fala, bom, eu vou gerar minha sobrinha, tá aqui, é isso e tal. E é uma família, né? Daí tem aquela relação familiar ali. Deve ter uma ligação muito forte entre as irmãs entre a criança e as duas, a irmã, né? Compreender que ela passou por todo esse problema de saúde muito grave, né? Sonho de ser mãe. Então, mas é uma história muito, muito linda. Muito legal, Nossa. E tem muitas histórias, não tem? Muitas. Conta uma outra. Eu adoro as histórias. Tem histórias legais. Tem uma outra paciente também que acompanhou, acho que quase 5 anos comigo, que era um caso, assim, super desafiador. Se a gente pensasse em termos de diagnóstico, eu brinco que ela tinha todos. Então, e daí quando chega uma paciente dessa, você fala, meu Deus, como que é isso? Você olha e fala... Vamos lá, vamos tentar. Eu adoro causas impossíveis. O que você vê, assim, como que você encara isso? Porque, assim, tem médico que encara, olha, é 30%, é isso. Mas, assim, eu não sei, eu acho que é uma coisa tão delicada e você acaba se envolvendo naquela busca ali. Como que é isso? Eu procuro, assim, humanizar ao máximo o atendimento. Eu acho que tem uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, que é isso. Ela sempre gostou de casos difíceis e ela sempre, às vezes eu discutia os casos com ela e ela falava, vai dar certo, filha, vai dar certo. Então, eu acho assim, a gente tem que ser muito sincero com o paciente em relação a expectativas, e eu sou muito sincera. Às vezes eu brinco que tem uma paciente que uma vez falou para mim, doutora, obrigada pela sua sinceridade, até quando não precisava ser tão sincera.
É. E aí eu acho que a gente tem que alinhar sim as expectativas, mas acho que quando a gente decide fazer uma coisa, a gente vai empregar o nosso melhor naquilo, né? Eu sempre sou assim, as chances são difíceis, são, mas não é impossível, existe uma chance de sucesso. Então eu vou empregar as melhores técnicas, o meu conhecimento, a paciente vai fazer o melhor dela e a gente vai batalhar. Acho que ninguém começa fazendo uma coisa para não dar certo, né? É, exatamente. Você Então, vai e já encara isso e, assim, pensar sempre o melhor que pode acontecer. Pode acontecer o pior? Pode, né? Mas pensar o melhor que pode acontecer. existe um trabalho americano que ele foi um questionário que foi feito com as pacientes assim. Primeiro o médico passava a porcentagem de chance na FIV, então falava, você tem 10%, você tem 20%, tá. Quando essas pacientes começavam o tratamento, era feito um novo questionário para elas, perguntando, agora que você começou a FIV, quantos por cento você acha que vai dar certo o seu tratamento? E a maioria delas respondia 100%. Mesmo sabendo que era 10. Então, a expectativa muitas vezes destoa da realidade. E isso é uma coisa perigosa, né? Sim. Que a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a paciente tem chance de ter um resultado melhor num segundo tratamento, mas se frustra tanto com o negativo e ela tem o dropout, que a gente fala, que é a fuga da paciente. Ela vai embora, ela demora, ela entra num luto, ela demora para processar tudo aquilo e muitas vezes volta já no momento em que você não consegue prosseguir mais o tratamento. Então, eu acho que apoio emocional, psicológico é muito importante. Eu sou super a favor de equipe multidisciplinar, tudo que vale para a gente melhorar a ansiedade nos tratamentos, e aí acho que a acupuntura também tem um papel super bacana. Psicólogo, Terapia mesmo, né? terapia, né, nutricionista, todo esse acompanhamento, muitas vezes endócrino, eu acho que assim, é super válido. E para a gente ter ali um controle de riscos, né? Minimizar ao máximo, assim, E mesmo assim, a expectativa alta realmente ela é uma barreira, porque assim, quando você se frustra, simplesmente você fala, bom, caiu, meu mundo caiu, né? Mas você acha que, vamos dizer assim, as pessoas que encaram mais positivamente têm mais chance? Existe isso? existe, né? É interessante isso, medicina e espiritualidade, Aham, né? Tem trabalhos que mostram que pessoas espiritualizadas respondem melhor ao tratamento, né? Isso é ciência. é. Né? Então, eu acho que a gente vê mesmo pacientes que são muito positivas. Às vezes você está falando do grande desafio e a paciente se mantém ali positiva até o final e isso traz resultado. Isso traz resultado. Então, eu acho muito interessante. Acho que eu sempre falo para as pacientes, se prender naquilo que te ajuda, né? Na sua Naquilo que ajuda, fé, naquilo que ela pode controlar, naquilo, assim, fazer o que tem que fazer e rezar, né? Exato, exato. E me fala uma outra coisa, você me falou dos homens. Os homens, nesse processo todo, a mulher chega falando, geralmente pensando que o problema é com ela. E quando o problema não é com ela? Porque ela já chega quase que certa que deve ter alguma coisa, eu não estou conseguindo. E aí vem o diagnóstico que a infertilidade é masculina. Como que os homens aceitam esse processo ou não aceitam? Como segue a partir dali? Na verdade, grande parte das mulheres já vem na consulta sozinha, É, pressupondo, assumindo a, que a a dificuldade vem dificuldade, dali, né? E a gente sabe que não é assim. Se a gente fosse estatístico, 30% das vezes o fator vem da mulher, 30% vem do homem, 30% vem dos dois, fator misto, e 10% é infertilidade sem causa aparente. Mas hoje, com o aumento do número de diagnósticos, essa sem causa aparente fica aí ao redor de 5%. Então, homens e mulheres contribuem em igual porcentagem com as dificuldades. Então, o homem, ele tá ali 50%, né? sim. 50% é ele. Então, assim, a gente vê que os homens são mais fechados na consulta. Eles, muitas vezes, eu tento trazer para conversa, tudo, mas eu acho que é muito importante também, quando a gente tem fator masculino, que o homem tenha apoio emocional durante o tratamento. Muitas vezes a gente negligencia isso. A gente acha que só a mulher precisa de suporte emocional. E o homem também, né?
o homem ele relaciona de forma equivocada a infertilidade com masculinidade. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. O homem pode ter níveis hormonais ótimos, adequados, libido normal, desempenho físico normal e ter um espermograma alterado, né? Então, tento acolher esses homens da melhor forma. Tá cada vez mais comum infertilidade masculina também. Os homens vêm perdendo qualidade seminal nos últimos anos de uma forma importante, né? E estilo de vida, né? É isso que eu ia te perguntar. O estresse, esse estilo de vida que as pessoas levam muito assim, sabe? Essa questão de ter que render, render, render. Isso acaba prejudicando, porque hormonalmente, se você tá num estresse aumentado ali, a produção do cortisol, ela vai alterar toda a produção hormonal, inclusive essa questão Exato. fertilidade, né? Cortisol, radicais livres, né? Esse estresse O aumento de todo, peso, que às vezes é muito aumento de comum, né? peso. Então, assim, Estados Unidos, a gente vê a parcela imensa da população com sobrepeso e obesidade, né? Aqui no Brasil, a gente também caminhando para isso, né? Então, assim, a gente vê hoje, a alimentação é importantíssima para a fertilidade, exercício físico é importantíssimo, qualidade de sono. Você vê no homem, basicamente, grande parte da testosterona vai ser produzida no sono. E tem E gente ele que não dorme dorme. muito pouco, não dorme. Então, assim, controlar todos esses fatores melhora os resultados do tratamento, né? Então, o que a gente come, a gente vê no Brasil, número de agrotóxicos, pesticidas que a gente está exposto, Pessoas que disruptores fumam. endócrinos, cigarro eletrônico, né? O cigarro, eu falo que ele é o veneno reprodutivo do século, porque assim, o cigarro ele altera muito a motilidade dos espermatozoides, fragmentação dos espermatozoides, na mulher, qualidade de óvulo, transporte de óvulo, tudo. Então, assim, diminui muito a chance de engravidar. Bebida alcoólica. Hoje as mulheres bebem mais, Mais. né? Todo mundo chega em casa de um dia estressante, Abre quer um abrir um vinho, vinho. tomar uma taça de vinho. E a gente sabe que mulheres que bebem mais do que 2 doses diárias também tem um impacto importante na fertilidade, né? Cafeína. Quem que não precisa de um Quem não precisa de um cafezinho cafezinho? Ah! para acordar, né? Aham. Então, assim, e hoje é tudo um cafezinho. Vamos parar um pouquinho, vamos tomar um cafezinho, né? E a cafeína, a gente sabe que na mulher, mais do que 200 miligramas por dia já tem um potencial deletério, reprodutivo. Então, às vezes, são pequenos ajustes aí de estilo de vida, tentar uma dieta mais limpa. Uma dieta que a gente gosta muito para fertilidade é a dieta do Mediterrâneo, Ah, legal. Que é bem que anti-inflamatória, né? bem anti-inflamatória, rica lá em castanhas, azeites, tira mais o glúten, mais alimentos frescos, né? A gente sabe que ela é uma dieta bem interessante para fertilidade, Você preparar o seu corpo para gestar, para né? gestar. Pra gestar. E me conte, por exemplo, no caso, foi diagnosticada uma infertilidade masculina, ele não tem, não produz espermatozoides, e esse casal quer ter um bebê. Vai chegar, eles vão precisar de um doador de esperma, né? E como o homem encara isso? Porque para a mulher, posso estar errada, mas no meu raciocínio, se ela tiver uma ovodoação, ainda assim o óvulo não é dela, mas vai estar dentro da barriga dela. Então, isso, independente de qualquer coisa, já vai criar um vínculo ali bem intenso. O homem, ele já tem, já demora mais essa questão do vínculo, porque não é corporal, é um vínculo emocional. Se ali não tem um espermatozoide que é dele, como é visto isso? Como que os casais encaram isso? Existe um hiato grande entre o momento da proposta para se trabalhar e o momento da aceitação, né? Existem casos, a ausência de espermatozoides no ejaculado, a gente chama de azoospermia, né? A azoospermia, existem alguns tipos de azoospermia em que existe a chance de recuperação de espermatozoides direto no testículo. Então, alguns casos a gente pode proceder a uma cirurgia em que a gente vai dissecar o testículo, pegar algumas ilhas ali, procurar espermatozoides nessas ilhas. Sempre que é possível, né, esse tipo de tratamento, eles acabam dando preferência. Então, eles preferem se expor a procedimento invasivo, mesmo sabendo que em 50% das vezes a gente pode não encontrar espermatozoides, do que ir direto para sêmen de doador. Mas existem alguns casos genéticos, por exemplo, em que a chance
é praticamente ausente de se encontrar espermatozoides, e aí a gente tem a opção do sêmen de doador. Eles podem escolher doadores com as mesmas características físicas, tudo, mas a gente percebe que existe um processo ali demorado para aceitação, né? Porque é justamente o que você disse, no óvulo doado, aquele bebezinho está sendo gerado dentro da mulher e tem toda a questão epigenética que é muito interessante. Então a gente sabe que aquele sangue materno alimentando aquele bebê durante 9 meses, ele vai ativar e desativar genes daquele bebê. Que não são daquela mulher, porque o óvulo é doado, mas a epigenética é quando o ambiente influi na genética, né? Para quem não sabe. Então vamos dizer assim, vamos falar bem popularmente, gatilhos ali que esse embrião não teria se ele não tivesse naquele útero, né? Exato. Então a gente sabe que o ambiente ele é extremamente importante na expressão da genética, né? Então pode ser, tem uma carga genética de uma doadora, mas a mãe receptora vai influenciar na expressão desses genes. E vai ter a experiência corporal da maternidade. Então, muitas pessoas falam assim, ai, doutora, mas para fazer óvulo doado, então eu prefiro adotar uma criança. Qual que é a diferença, né? Porque é claro que uma mãe que adota não é menos ou mais mãe que uma mãe que tem óvulo doado, porque a gente sabe que maternidade é uma palavra bem ampla. Mas o óvulo doado, ele permite a vivência corporal da maternidade, o parto, ver sua barriga crescer, sentir o bebê mexer, a amamentação. Então, isso é muito especial para as mulheres que não têm óvulos próprios, né? Então, eu acho que é um tratamento muito bonito. Eu gosto muito. A gente vê uma taxa de sucesso muito alta, porque as doadoras têm menos do que 35 anos, né? Hoje no Brasil, as doadoras podem ter até 37, né? Mas normalmente a gente tem as doadoras jovens, né? E aí a taxa de sucesso é alta. E aí a gente vê, por exemplo, mulheres que não conseguiram engravidar antes, por N fatores, e o momento ideal para ela é aos 43, e o reloginho biológico dela não está mais funcionando, ela ter a oportunidade de ter a gestação ali é maravilhoso. E aí a chance da fertilização, ela se iguala a de uma mulher de 30, porque a questão do óvulo, ela está anulada ali pela doação. Exato. E aí o homem, no caso, ele tem mais dificuldade de aceitar isso. Tem mais dificuldade de aceitar isso. A gente sempre vai ver perfis diferentes, né? Tem homem que vai falar, não, doutora, eu não quero ir para cirurgia, a chance é pequena, eu prefiro já partir. Mas assim, existem, né, questões, reprodução, a gente sempre tem que respeitar os limites éticos, morais e religiosos de cada um, né? Às vezes eu tô ali propondo um tratamento e aquele casal vira para mim e fala, olha, doutora, eu sou super católica, o meu padre não recomenda, se for dessa forma a gente não vai seguir. E a gente tem que estar ali para acolher, para orientar e respeitar a individualidade de cada um, né? Porque no fim das contas é para atender aquela pessoa, aquele casal ali, né? Aquela pessoa. Ai, muito legal. Me conta aquela história que você estava contando antes, que daí eu te cortei daquela sua paciente. Então, tem uns casos que chegam pra gente e a gente já pensa assim, esse caso vai ser muito difícil. E aí eu falo que essas pacientes às vezes dão uma aula pra gente de resiliência, de paciência, de coragem, de força, né? E eu tinha uma paciente que tinha inúmeros diagnósticos. Então, assim, ela tinha uma malformação uterina, então ela nasceu já com uma malformação no útero. Ela tinha endometriose, ela tinha adenomiose, ela tinha doenças autoimunes. Eu falo assim, um compêndio de fatores dificultadores ali. E ela foi uma pessoa que ela todo momento acreditou, né? Tem pacientes que já começam negativas, tem pacientes que começam super empolgadas, e essa paciente foi uma paciente que sempre acreditou. E a gente fez inúmeros tratamentos. Eu lembro que no começo a gente conseguiu começar com baixa complexidade, ela até teve um beta positivo fraco, mas infelizmente acabou não evoluindo. E aí a gente já estava indo para a quinta FIV. Quanto tempo demora uma FIV, assim, em termos de decidir o que ia fazer até formar os embriões 20 dias, tá? O início do estímulo hormonal até fazer a coleta e formar os embriões 20 dias.
Aí vai depender se a gente já vai colocar o embriãozinho dentro do útero ou se Ou a se gente vai vai congelar. congelar e preparar o útero numa segunda etapa. E entre uma FIV e outra, qual é o mínimo de tempo, Hoje assim? em dia a gente não tem mais isso. A gente pode, inclusive, emendar uma FIV na Tá. outra. É um tratamento que se chama duo-estim. A gente faz 2 estímulos no mesmo mês. A gente faz a coleta dos óvulos, espera 4 dias, já recomeça o estímulo hormonal e aí a gente consegue otimizar 2 coletas no mesmo mês. Isso é muito interessante para as pacientes que têm reserva ovariana baixa. Então, a gente em um mês coleta o dobro de óvulos do que a gente Fator coletaria. tempo. Fator tempo determinante. E aí, essa paciente estava indo para quinta FIV, e aí já estava naquele momento em que é um momento difícil, em que o médico tem que chegar para a paciente e falar, olha, eu acho que é o momento de parar, né? Eu falo que o paciente, ele sabe o momento de parar. O paciente sente, é muito difícil a gente falar isso para o paciente, mas a gente sabe, né? Então, eu já estava querendo conversar e aí eu resolvi, por algum motivo, pedir novamente um exame para ela, das tubas uterinas. Pedi esse exame e aí ela fez, e depois ela ia voltar comigo e a menstruação não descia. Não descia, não descia. Eu falei, vamos fazer um teste de gravidez? Gravidíssima, espontânea, depois de 5 tentativas de FIV. O exame da tuba provavelmente abriu a tuba e ela, milagrosamente, engravidou naquele mês. Mas talvez se ela não tivesse feito as FIVs, ela não engravidaria, né? Exato, exato. Então, assim, ela é muito grata a todo o processo que a gente passou. Ela me manda foto da filhinha dela, dos aniversários, de tudo, e compartilha essa alegria comigo. E foi um caso que eu olhava aquele útero e falava, meu Deus, como que essa placenta vai se desenvolver aí? E foi tudo, assim, super... o parto foi um parto muito difícil, né, por todas essas questões, mas a princesa tá aí, maravilhosa. E assim, pessoalmente, você, pra gente terminar, vou te fazer uma reflexão, assim, pessoalmente, você acha que tem alguma coisa a mais que a medicina ainda não sabe, que fala, essa vai dar certo, essa não vai dar? Assim, não física, eu digo assim, psicológica, espiritual, se tem um negócio que não é para ir e vai, alguma coisa que a gente não consegue explicar. Você acredita nisso? Você acha que não, que tem toda essa positividade, tudo, mas tecnicamente é isso e pronto, como que é? Eu acho que tem muita coisa que a gente não sabe. Eu sou uma pessoa que quanto mais eu aprendo, mais eu estudo, eu sinto que menos eu sei. Eu acho que a gente tem que estar o tempo todo preparado para aprender, se atualizando. A medicina reprodutiva ela é muito dinâmica, ela muda toda hora. Mas eu sou uma pessoa de muita fé. É isso que eu queria saber. Sou uma se pessoa você de é muita fé. fé. Então eu penso assim: Deus me capacita para exercer a minha profissão. E aí eu penso assim, um embrião lindo, útero preparado, paciente na mesa. Eu acho que o sopro da vida não está na minha mão. Eu acho que eu coloco aquele embriãozinho ali e, se Deus quiser, o sopro vai Ele vai. acontecer, esse embrião vai implantar e vai ser tudo perfeito. E se ele não quiser, não vai acontecer. Então, essa é a forma como eu penso, né? É claro que eu emprego muita fé em tudo que eu faço e eu vou fazer o melhor em termos técnicos para que isso aconteça. Mas na minha crença, tem uma coisa a É mais. isso que eu queria saber. Se você acha que assim, eu vou fazer tudo que eu posso, dentro do que eu posso, eu sou capacitada. Mas tem aquela coisinha assim, que não sou eu que vou fazer. Tem, e eu creio muito nisso. E eu acho que dessa forma, assim, acontecem lindos milagres. Eu falo que o meu consultório é abençoado. A reprodução é difícil, né? A gente lida com muita dor, Muita né? frustração, Muita né? frustração, mas cada milagrinho que acontece ali, eu acho que me renova, né? Às vezes, no mesmo dia, eu tenho que dar 2 positivos e 2 negativos. Então, nós mesmos, né, da reprodução, nós somos orientados a fazer terapia. É, porque vocês vão mexendo com muito sentimento. É Muito muito. sentimento. E aí eu tô falando para a família a notícia mais maravilhosa do mundo e 2 minutos depois eu tô falando para outra família a notícia mais dura de todas.
Então, trabalhar com essas oscilações é difícil para a gente, né? A gente carrega, assim, uma carga emocional grande dos tratamentos. A gente torce muito pelos casais. Uhum. A gente conhece a história de cada um, a gente se envolve. Muitas pessoas falam que o médico não se envolve. Ah, isso não, isso não. Eu acho Eu me que envolvo com os meus pacientes assim, eu digo, os tratamentos que eu faço são muito menos emocionais do que os que você faz. Não tem como. tem gente que fala, o médico tá acostumado. Eu acho Não, que a gente não se acostuma com a dor, nunca, né? De jeito nunca, nenhum. nunca. Eu escolhi a obstetrícia para lidar com a vida, Uhum. né? Para trazer bebês ao mundo. Fiz muitos anos de parto, tenho alegria imensa de Você ter. faz os partos dos seus pacientes? Não. Fazia Uhum, até 2 anos uhum, atrás. Agora eu tô mais focada na reprodução. uhum, Mas eu trouxe meus sobrinhos ao mundo, por uhum, exemplo, né? A Marininha e o uhum, Mateus são meus sobrinhos e vieram ao mundo pelas minhas mãos. Eu acho isso imensamente é, gratificante, né? Hoje eu sou uma apaixonada pela uhum, obstetrícia, né? Hoje, pela demanda da uhum, reprodução, eu não consigo mais fazer obstetrícia, mas eu mantenho meus plantões no uhum. Hospital Universitário de Taubaté. Ah, você faz Então, eu faço plantão? plantão Uhum. lá com os residentes, com a equipe do Hospital Universitário. Então, eu mantenho meu pezinho ali na Aham. obstetrícia. Meu pezinho vendo os bebezinhos nascendo lá. Exato, exato. Eu quero agradecer, eu amei. Nossa, eu tinha muitas dúvidas, curiosidades, queria entender como que era esse mundo, assim, porque é um mundo de possibilidades, né? É muito, muito legal e traz, assim, conforto, né, para muita gente que... Eu agradeço a oportunidade, Obrigada. né? Porque eu acho que assim a gente precisa falar mais sobre Mais esse sobre tema, isso, né? sim. Muitas pacientes chegam no consultório, doutora, se eu soubesse disso antes, é a frase que eu mais escuto. Então, agradeço você, Lenina, pela oportunidade da gente ter essa conversa. Foi muito bacana o nosso bate-papo e acho que vai ser muito interessante levar essas informações para as Eu que pessoas. agradeço, nossa, adorei, adorei mesmo. E se você quiser deixar um último recado, assim, para as pacientes, para as futuras pacientes, para as mulheres que pensam em engravidar, enfim, né? Eu acho que hoje a medicina ela tem uma oportunidade, uma gama de oportunidades muito grande para as mulheres que querem postergar a maternidade. É possível, mas o importante que eu acho de recado assim é que mulheres não negligenciem sua vida reprodutiva. Se você tem 30 anos ou mais, não tem programação ainda para ser mãe, quer postergar por algum motivo, é interessante conhecer seu corpo, conhecer sua reserva, avaliar as possibilidades que você tem, né? E para que a gente possa ter mais chances de que você consiga planejar e construir sua família da maneira que você sempre sonhou. Gente, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.